Olá! Hoje nós vamos falar ainda sobre concentração de soluções e vamos falar especificamente sobre a concentração molar. Ok? O que seria a concentração molar? É aquela que dentro da área da química é a mais utilizada. É a que vai expressar a concentração das soluções em mol por litro. Ok? Então, concentração molar ou molaridade. Bom, o que vai ser a concentração molar? Concentração molar, geralmente representada por esse Mzinho, é igual a N1, onde N é número de mol. Vamos escrever isso? O que é o N? N é número de mol de soluto. Esse meu N sempre fica terrível. Mol de soluto, ok? Dividido pelo volume total de solução. Mas o que vem a ser mol, né? Em geral, quando a gente fala em mol, vocês têm muita dificuldade, tem um certo trauma lá do primeiro ano, então vamos dar uma revisada rapidinho em mol, e por isso hoje eu vou falar só sobre concentração molar. Então vamos lá. Mol. Na química, a gente precisava de uma unidade, de um agrupamento que facilitasse o trabalho. Ninguém dentro de um laboratório de química vai trabalhar com uma molécula, com duas moléculas. Então, a gente hoje trabalha com mol. Quem primeiro pensou nessa ideia aí de ter um agrupamento, ou quem teve uma ideia que chegou de fato a funcionar, foi um cara chamado Amadeu Avogadro, e a ideia era a seguinte, que a gente tivesse uma quantidade que fizesse com que, nessa quantidade, a massa do material em gramas, que é aquela massa que a gente mede na balança, fosse igual à massa atômica, a massa de um átomo do elemento químico em questão, ou a massa molecular, a massa da molécula em questão. Como assim igual? Numericamente, ok? Apenas o número, porque não tem como pegar um átomo e colocar ele na balança. E Avogadro, então Amadeu Avogadro, um italiano, ele teve essa ideia e ele vai usar posteriormente, porque ele morreu sem chegar nesse número, mas vai se usar para determinar esse número as cargas elétricas dos elétrons dos átomos. Então veja que não é um número que seja, como se diz, não é um número que eu possa contar, eu não conto esse número. Ele é um número que foi determinado experimentalmente, e isso tem um significado. Qual o significado? Esse número mudou ao longo do tempo, porque na medida em que escrevi direito, experimentalmente, escrevi. Na medida em que os aparelhos vão ficando mais tecnológicos, vão avançando as tecnologias empregadas nos estudos, a gente começa então a ter valores mais precisos, certo? Então a ideia é o seguinte, a massa do ferro, a massa atômica para o átomo de ferro é, se não me engano, 56 unidades. Seria a massa do átomo. Quantos átomos de ferro eu teria que ter em uma pecinha que colocada na balança, uma pecinha de ferro, que na balança fosse igual a 56 gramas? Quantos átomos? Ou ainda, vamos pegar um outro aqui. A massa atômica do carbono é 12. Quantos átomos de carbono eu teria que ter num pedacinho de grafite para que colocado na balança desse 12 gramas? Então veja que a única coisa que é igual é o valor numérico, porque isso aqui é unidade, isso aqui é grama, são valores, são grandezas completamente diferentes. Bom, o número a que se chegou foi esse número aqui, ó, arredondando.
Se eu escrever direito, é esse número aí, gigantesco, né? Então, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhão. Nem sei se é assim que fala esse número. 602 sextilhões de átomos de carbono você vai ter em 12 gramas de grafite. Essa é a quantidade necessária de átomos para que a massa em gramas seja igual à massa atômica. Qual é o problema? Primeiro, esse número está arredondado. O número é 6, 0, 2, 3, 8, ele vai seguindo um monte de número. Eu arredondei tudo para zero porque eu não me lembro qual é e nem me interessa. Só quero que a gente possa ter noção da grandeza disso. E o outro problema, grande para nós, é que esse número não cabe numa calculadora se eu tiver que fazer, então, uma conta com ele. Então, eu vou usar a notação científica. Eu vou desmembrar. Vamos lembrar de potência? Vamos lá. Todo número, vou pegar a potência de base 10. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Agora, quando a potência é de base 10, eu começo a perceber o seguinte: 10 elevado ao quadrado é 100. 10 elevado ao cubo é 1000. 10 elevado à quarta potência é 10.000. Repararam o que está acontecendo aqui? O expoente, quando a base é 10, me indica a quantidade de zeros que eu tenho após o algarismo 1. Pensando nisso, vai se pegar então esse número gigantesco e vai se desmembrar esse número. Então, eu vou ter, em vez de ter 602, eu vou arredondar isso aqui para zero, só para facilitar a vida. Depois eu explico por que eu arredondei para zero. Já arredondei os outros, vou arredondar esse. Em vez de eu ter 600 sextilhões, eu vou ter 6. E vou multiplicar isso por 100, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhão. Concordam que 6 vezes 100 sextilhões é a mesma coisa que 600 sextilhões? Assim como 6 vezes 100 também é 600? Então, se eu faço isso, eu uso agora essa propriedade de potência de base 10 e escrevo assim, ó, 6 vezes 10. Então, em vez de eu trabalhar com o número por extenso, agora eu vou trabalhar com a potência. E o que eu vi? Que o expoente na potência de base 10 me indica a quantidade de zeros. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Faltou, né? 20. Já perdi a conta. Vamos lá de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Faltou um aqui, né? 23. Então, qual é o expoente que eu vou ter aqui? 23. Esse número é chamado de constante de Avogadro. E ele expressa a quantidade de entidades, podem ser átomos, moléculas, íons, qualquer espécie química, que eu tenho em 1 mol. Então, é muito comum alguém comparar e dizer assim, mol é igual a dúzia. Uma dúzia tem quanto? 12 unidades. Um mol tem 6 vezes 10 elevado a 23. Não é correto eu comparar isso com dúzia. Alguém compara como vai comprar tijolo. Você compra o tijolo no milheiro. Então, 1000 tijolos é 1 milheiro. Vai comprar salgadinho no cento. Então, 100 é 1 cento. Não é correto fazer essas comparações. Por quê? Porque esse número aqui não é um número contado. Isso é um número determinado experimentalmente. E por isso eu arredondei ali. Que valor você vai usar? Pode ficar arredondando? Toda vez que numa prova, num exame oficial, você precisar usar a constante de Avogadro, ela vai ser fornecida. Então, você vai usar conforme ela foi fornecida. Se o cara diz que a constante de Avogadro era 6 vezes 10 elevado a 23, você vai usar isso. Se ele disser que é 6,02 vezes 10 a 23, você vai usar isso, você vai usar o valor que ele deu. E por que isso vai facilitar a sua conta?
Porque se agora você tiver que multiplicar esse valor por 3, esse número, obviamente que por 3 você não precisaria usar a calculadora, mas esse número agora cabe na sua calculadora, porque você vai usar só a parte inteira e vai multiplicar. 3 vezes 6, 18, e vai trabalhar com a parte de potência separada. Como eu estou usando notação científica, quando der 18, por exemplo, o que eu vou fazer? Em notação científica, pela regra, a vírgula tem que estar uma casa de algarismo, após uma única casa de algarismo significativo, e aqui tem duas. Aqui tem dezena e unidade. Eu não posso ter dezena, eu só posso ter uma casa, ou seja, a unidade. Então, eu pegaria a vírgula, que embora ela não apareça, ela está aqui, porque 18 é 18,0, e eu traria a vírgula para cá, 1,8. O que eu fiz? Eu dividi esse número por 10. Então, o que vai acontecer com a potência? Vai aumentar um zero. Então, sempre que o número aqui, daqui para cá, ó, o que aconteceu? Diminuiu? O que vai acontecer aqui? Vai aumentar para equilibrar, tudo bem? Que é o mesmo, 18 vezes 10 a 23 é exatamente o mesmo número que 1,8 vezes 10 a 24. Agora você fez uma conta usando essa notação científica e deu 0,3 vezes 10 elevado a 23. Pela regra da notação científica, o que você vai fazer? Você vai pegar essa vírgula e trazer ela para cá, porque eu tenho que ter um algarismo significativo antes da vírgula, e 0 não é um algarismo significativo. Então, eu vou colocar 3. O que eu fiz? Daqui para cá, eu multipliquei esse número 0,3 por 10. Então, o que vai acontecer com o meu expoente? Ele vai diminuir um zero, porque eu já usei isso no fator de multiplicação. Ou seja, quando daqui para cá o valor diminui, o expoente vai aumentar. Quando daqui para cá o valor aumenta, vamos botar de outra cor aqui. Daqui para cá o valor aumenta, o que acontece com o expoente? Ele diminui, ok? Então, isso é notação científica, isso é mol. Então, eu não consigo calcular a massa de uma certa quantidade de átomos, por exemplo, 5 átomos, eu não consigo. Mas fazendo regra de 3 com esses valores de mol, eu consigo determinar em gramas, embora uma balança não seria precisa suficientemente para isso, o cálculo me permite ver a massa desses 5 átomos. Isso é mol, ok? E a gente vai usar o mol agora para ver a concentração das substâncias. Então vamos lá ver como é que isso vai se processar. Concentração molar é igual ao número de mol dividido pelo volume. Mas o que é o número de mol? Olha aqui, ó. O que é o número de mol? O número de mol, na verdade, é a massa em gramas dividido pela massa molar. Então, isso aqui é M. Então, eu posso ter a fórmula representada assim, para molaridade ou para concentração molar, ou eu posso tê-la representada assim, que é onde eu peguei esse N1 e substituí por massa em gramas dividido por massa molar, ok? Tanto faz, é a mesma coisa. Vamos ver um exemplo aqui de um cálculo? E vamos limpar isso aqui. Que massa de HMO3 deve ser dissolvida em água de tal modo que se obtenha 2 litros de ácido a 0,2 mol por litro? Então vamos lá, o que eu gosto de fazer que eu falei para vocês? Eu gosto de destacar, volta aqui, eu gosto de destacar os dados, tudo bem? Então vamos lá, que dados eu tenho? Primeiro, ele quer saber a massa. Ele quer saber a massa. Massa de quem? De soluto. Ok? Depois, ele quer que volume total de solução? Tá aqui o volume, ó. O volume total de solução que ele quer é de 2 litros.
E qual a concentração molar que ele está querendo? 0,2 mol por litro. Qual é a fórmula que eu tenho? A concentração molar é número de mol de soluto dividido por volume de solução em litros. Então vamos lá. Concentração molar eu tenho? Tem, está aqui. Volume eu tenho? Tem, está aqui. Mas o que eu quero é número de mol? Não, o que eu quero é massa. Então o que eu vou fazer? Eu vou achar o número de mol e depois eu vou relacionar ele com a massa. Vamos ver? Então aqui, ó, vamos mudar a cor. Vamos botar nosso vermelhinho. Então vamos lá, ó. Concentração molar. Quanto vale? 0,2 mol por litro. Isso é igual a um determinado número de mol, que eu não sei qual é, dividido por quem? Pelo volume. Qual o volume? 2 litros. Primeira coisa, vai cortar litro aqui com litro aqui. O número de mol vai ser 0,2, aqui ó, número de mol, igual a 0,2 mol vezes 2, que é esse 2 aqui. Então, o número de mol de soluto, que é o ácido, 0,2 vezes 2, mol, né? Por causa desse mol aqui, é 0,4 mol. Foi isso que eu achei. Tá certo? Tá certo. Mas isso é a resposta à questão? Não, de jeito nenhum. Por que não? Porque o que ele está me pedindo é massa. Qual é a molécula em questão de soluto? HNO3. Esse exercício não forneceu, mas se fosse um exercício de vestibular, ele teria que te fornecer ou a tabela periódica ou as massas de cada átomo. Então, a tabela periódica é para você procurar nela essas massas ou já dar direto a massa. Então, vamos ver aqui essas massas. Eu já sei essas massas, tá, gente? Vou botar aqui do ladinho, ó. Hidrogênio, a massa é 1 grama por mol. O nitrogênio, a massa é 14 grama por mol. E o oxigênio, a massa é 16 grama por mol. Se a minha molécula é HNO3, qual é a massa total, a massa de toda a molécula, não de cada átomo, mas de toda a molécula? É a soma das massas dos átomos. Então, H vale 1, mais o nitrogênio, que vale 14, mais o oxigênio, que vale 16, isso vezes 3, porque eu tenho aqui, ó, 3 átomos de oxigênio. Lembrando que esses valores ou vocês vão achar na tabela periódica que foi dada na prova, ou ele vai ser dado, esses valores vão ser dados na prova. Então, 1 mais 14, 15, 16 vezes 3, 6 vezes 3, 18, vai 1, 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4, 15 com mais 48, vai dar 50, quanto que vai dar? 15 mais 48 ou 42? 6 vezes 3, 18. Isso, vai 1 aqui, né? Então, vai dar 8 com mais 5, vai dar 13, vai 1, 4 com mais 1, 5, com mais 1, 6. Então, a massa dele é 63. Isso não é a massa molar, então isso significa que são 16, ó, né? 16. Quanto que a gente achou de massa ali? 60. Eita, que tá difícil sair esse 63. 63 gramas para cada mol. Não é massa que eu quero? Não é massa que ele pediu aqui, ó, que ele está querendo desde o começo? E eu não tinha descoberto mol. Agora eu consigo relacionar mol com a massa. 63 gramas é o que tem em 1 mol. Quantos mol eu encontrei? 0,4 mol. Então, é 63 gramas para 1 mol, 0,4 mol para X. X vezes 1
X. Mol, corta com mol. Agora eu vou pegar aqui minha calculadorazinha do celular e vou fazer a conta ali. O que eu vou ter? 63 vezes 0,4, que vai dar 25,2 gramas. Essa é a resposta à minha questão. Então essa já não é uma questão muito fácil, ela já é uma questão um pouco mais elaborada, um pouco mais difícil. Por quê? Porque não é aplicação direta da fórmula. A fórmula é essa, né? Mas nessa fórmula eu não tenho massa. A massa aparece indiretamente aqui no número de mol. Eu é que tenho que saber, né, que essa massa aqui calculei. Muitas vezes o exercício já vai dar. O exercício pode dar assim, ó, dado massa molar do HNO3 igual a 63 gramas por mol. O exercício pode dar isso. Ou não. Se o exercício não der isso aqui, o exercício vai dar isso daqui. Agora lembra, você é aluno de terceiro ano, você está fazendo prova do Enem, o que o Enem está fazendo? Cobrando a maior parte da matéria do terceiro ano e tentando avaliar também a matéria do primeiro, do segundo, né? Então, é muito comum acontecer de aparecerem questões assim. Por quê? Porque você tem que lembrar desses conceitos aqui de massa atômica, de como soma a massa atômica para dar a massa molecular, para daí poder responder a questão. Então, hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Concentração molar ou concentração em mol por litro. E é isso. Até a próxima.